E aí pessoal, tudo bem? Chegando com mais uma aula do nosso canal, com o nosso curso completo de CorelDRAW. Nessa aula a gente vai fazer uma alteração nessa arte aqui do seriado Dark, né? A gente vai alterar a imagem de fundo, vai utilizar algumas ferramentas da aula passada na criação de texto, para a gente criar esse texto aqui. E eu vou dar uma dica de programa que a gente pode utilizar para procurar bem certinho a fonte que está em determinada arte, né? Por exemplo, nessa aqui a gente vai descobrir bem certinho qual que é essa fonte aqui, utilizando um programa que eu vou indicar para vocês. E vamos nessa, que eu vou colocar primeiro a nova imagem de fundo. Tenho separada já aqui. Dei um Ctrl C, agora um Ctrl V aqui no nosso projeto. Aí vou selecionar. Colocar aqui mais ou menos no tamanho. Vou ordenar para trás. Aqui eu clico com o botão direito em cima da imagem, né? E vou ordenar para trás da página, que daí fica esse retângulo aqui, fica para a parte de cima. Aí eu posso aplicar um Power Clip. Eu venho com o botão direito na imagem, aplicar um Power Clip, né? Ela vai ficar dentro desse espaço. Ou a gente pode utilizar também aqui nessa parte de cima a interseção, que vai dar praticamente na mesma, só o Power Clip é uma forma diferente de ela ficar dentro do quadro, e aqui a gente faz como se fosse um recorte na imagem. Então eu acabo utilizando até mais a interseção, mas aí você pode escolher qual você prefere. Eu seleciono o retângulo, deixa eu só puxar a imagem um pouquinho para o lado aqui, centralizá-la um pouquinho melhor aqui. Aí eu venho, seleciono esse retângulo e a imagem de fundo. Aí eu posso fazer a interseção lá em cima, né? Dar um Ctrl Z aqui, fazer a interseção, né? Aí eu posso deletar o resto da imagem de fundo aqui, ó. Esse restante, parte de fora, eu posso selecionar e deletar. Aí vai ficar só a parte que a gente selecionou. Aí esse retângulo vermelho de fora aqui a gente pode deletar também. Aí vamos escrever o nosso texto aqui, né? Dark. Tá uma fonte em branco aqui a fonte. Agora a gente tem que descobrir qual que é a nossa fonte do projeto, né? Então, para isso, eu vou indicar esse programa aqui, o Find My Font, né? A gente vem aqui, seleciona a imagem, deixa eu vir na área de trabalho aqui, seleciono a imagem que a gente tem lá dentro do CorelDRAW, aí eu vou selecionar as letras que eu quero procurar a fonte, né? Por exemplo, o D, o A, o R e o K. E aqui eu escrevo a mesma coisa, ó, Dark, as mesmas letras que eu selecionei lá, eu tenho que escrever aqui em cima para o programa entender que são essas fontes que eu estou querendo analisar. Então eu venho aqui em Corresponder Fonts. Aí o programa vai procurar aqui as fontes instaladas no computador e em algumas que não estão instaladas para a gente tentar descobrir bem certinho o nome da fonte. Vai demorar alguns segundos, depende de cada caso, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes menos. Esse programa Find My Font, né, ele é pago. É um programa pago, mas eu tenho já ele há um bom tempo e, se eu não me engano, você paga uma vez só e aí tem direito para continuar usando ele por quanto tempo você quiser. Se eu não me engano, é pago até em dólar, coisa assim. Você pode entrar no site, dar uma pesquisada caso você tenha interesse, mas é um programa bem bom mesmo. Dificilmente você não encontra, né, as fontes que você procura, com exceção quando a fonte tem muitos efeitos assim, que aí fica mais complicado para o programa fazer a seleção. Ele tem alguns ajustes também e tal.
Mais pra frente eu faço uma aula só explicando alguns ajustes desse programa, de repente. Mas é bem interessante, eu indico, sabe? Talvez você pode procurar algum grátis na internet, uma coisa assim. Mas até hoje eu não encontrei nada muito parecido. Até o CorelDRAW tem uma função ali para procurar a fonte. Mas eu nunca me acertei muito bem com ele. Quando eu procuro, acabo não conseguindo encontrar muito bem a fonte. Então, com esse programa aí me resolveu bastante. Ficou bem bom para mim trabalhar. E indico para vocês aí, para quem quiser ter uma agilidade maior na hora de procurar as fontes, né? Beleza, terminou aqui. Essas fontes que aparecem em verde são as que a gente tem instalado no sistema de System Fonts. E as outras seriam fontes que a gente tem que procurar na internet, né? Então essa aqui eu tenho aqui no computador. Seria a Gil Sans Light. Então eu vou procurar ela aqui no CorelDRAW. Gil Sans Light. Aí eu vou trazer ela até aqui. Vou colocar em outra cor para ficar mais fácil. Com um amarelinho aqui. Vou deixar o D no tamanho que está na imagem. Aí eu venho com a ferramenta Forma. Seleciono o texto. Esse Dark, né, que a gente criou. E eu puxo o K até aqui na setinha. Ó. Eu venho, puxo ele até aqui no K. E você pode ver que a fonte está certa, mas o espaçamento aqui não ficou bem certinho, né? Então eu vou aplicar como eu tinha explicado na outra aula. Criação de fontes. Venho aqui, ferramenta de seleção. Seleciono aqui o texto. Objeto, separar texto artístico. Aí a gente vai ter todas as letras separadas aqui, ó. Então, por exemplo, o A que está um pouquinho mais para o lado ali na arte, a gente vem e puxa um pouquinho para o lado, aqui deixa certinho. O R, mesma coisa. Puxa até ficar certinho aqui. O K já está praticamente certinho, beleza. Isso aí. Eu posso vir selecionar todo esse texto, dar um Ctrl G, aí ele está agrupado, não vai se separar mais. Venho aqui, coloco a cor, coloco na cor branca. Aí, deixa eu ver, eu coloquei a distância de 48 aqui, ó. Deslocamento, ó. Isso aqui é o deslocamento que vai dar um objeto, no caso, se você dá um clique com a setinha do teclado para o lado, para cima, para baixo, ele vai nessa distância que você colocar aqui. Então, por exemplo, 48 centímetros. Aí eu trago aqui o Dark, clico para o lado direito no teclado, trago para cá. Aí já tá na nossa arte, ó, bem certinho, pro lado direito aqui. Aí eu posso deixar ela aí, posso baixar um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais para baixo, aí vai no gosto de cada um, né? Como você preferir fazer. Deixar por aí mesmo. Aí vamos colocar o logo aqui do Netflix, que eu tenho baixado, né? Você vai procurar ele por PNG, né? Aí eu vou trazer ele pra cá no lugar do logo que tá na imagem, deixar mais ou menos no mesmo tamanho. E aí mais uma vez clicando com a setinha pro lado direito, aqui com 48 centímetros, eu venho e coloco no lugar ali. Eu posso vir e criar uma margenzinha para deixar bem certinho a mesma distância, trazendo a régua, tá vendo? Para cá, ó, puxar a régua até a lateral e a régua aqui em cima também. Aí eu venho e posso colocar 1 centímetro, por exemplo. Deixa eu ver como é que fica. Pode ser um pouquinho mais, 1,5. Dos dois lados aqui, ó. Só para deixar o Netflix alinhado bem certinho. Eu venho aqui, clico na régua, tá vendo? Vai ficar vermelhinho quando você clicar. Eu venho nesse sinalzinho aqui, ó, quebra para diretrizes. Aí o objeto vai se alinhar nessas linhas, ó, bem fácil, sabe? Olha, bem meio que para já na linha. Então, beleza, aqui tá bem alinhadinho.
Aí nossa arte tá pronta, na verdade. Aí você pode escolher aqui, colocar mais para cima, mais para baixo, o dark. Você pode aumentar ou diminuir um pouco. Aí fica a teu critério, né? Que a gente fez uma nova versão dessa imagem com outra imagem de fundo. Aí a gente pode modificar tanto o logo do Dark, que tá certinho, a gente encontrou a fonte certa, colocou a fonte do Netflix. Uma coisa bem importante, pessoal, que quando você for procurar Netflix, logo PNG, né? Você coloca ali, você seleciona uma imagem, você tem que pegar e vir salvar ela pro computador, né? Aí você pode trazer ela com Ctrl C, Ctrl V ou arrastando para dentro do CorelDRAW. Aí ela vai vir certinha assim em PNG, com fundo transparente, né? Se você vier simplesmente pegar ela direto no site, copiar, né? Por exemplo, no Google que vim copiar e trazer aqui pro projeto, ela vem com o fundo preto. Ou às vezes vem de outras formas também, mas geralmente fundo preto, então não serve. Isso vai servir para quando você usar um JPEG. Se for procurar, por exemplo, essa imagem de fundo aqui, vou dar um exemplo. Se eu procurar aqui Dark, aí se eu for trazer, digamos, essa imagem aqui de fundo, aí eu posso vir aqui em copiar, colocar aqui, beleza, vai dar certinho, ó. Bem normal a imagem, mesma coisa que salvar e no computador e trazer para cá. Agora quando for trabalhar em PNG, você quer o fundo transparente, que nem nesse caso, você tem que salvar a imagem na área de trabalho no computador, como eu fiz no caso do logo aqui, né? Vem aqui em salvar imagem como, aí você salva ele em algum lugar aí no computador. E aí você pega, seleciona, Ctrl C, traz pro programa aqui, Ctrl V. Aí funciona certinho, ela vem com fundo transparente. Beleza, pessoal? Então para essa aula seria isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative as notificações, que isso vai estar ajudando bastante a gente a se manter motivado aí para estar criando conteúdos novos para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.